Bom, vamos falar sobre o tipo de jornada. Algumas jornadas, elas demonstram a composição do tipo de prestação de serviço, tá? Então, ou melhor, cada jornada demonstra o tipo de prestação de serviço ou de contratação que o colaborador tem em relação ao seu acordo de serviço com a empresa, tá bom? Então, eu vou falar sobre aqui os principais, né, o que costumam acontecer, para que você possa ter uma visão mais ampla e possa, à medida que isso for acontecendo no seu dia a dia, você possa ir identificando como que você tem que proceder, ok? Bom, primeira jornada aí, jornada de trabalho intermitente, tá? Neste modelo, o empregador pode admitir funcionários de forma esporádica, ou seja, apenas aos finais de semana ou em dias específicos do mês, sem que haja um mínimo de horas exigido, tá? Então, o jornada de trabalho intermitente ou tipo de contratação, né, o tipo de contrato intermitente, ele existe um vínculo entre a empresa e o empregado, só que esse vínculo não tem uma obrigatoriedade de contratação ou de prestação de serviço do empregado. A lei diz que ele tem que comunicar o empregado com antecedência para saber se o empregado vai ter condições de atender aquela demanda. Atendendo, então ele acorda com o empregado que, por exemplo, hoje estou numa quinta-feira, por exemplo, e eu quero contratar uma pessoa para segunda-feira. Aí ele faz contato com o empregado. O empregado já está registrado na folha de pagamento dele, lá como um trabalhador intermitente, ou seja, teve lá uma admissão em um dia qualquer da vida, mas durante o mês, se não teve movimento, não tem registro, não tem, ele não precisa fazer um novo contrato, não tem rescisão, não é nada disso. Então ele fica lá na base e aí tem a demanda, a empresa comunica, tem disponibilidade? Tem, então tá. Então eu gostaria que você trabalhasse de segunda até quarta-feira, 8 horas por dia, ou 6 horas por dia. E ele vai dizer ali quais são os dias e quantas horas o empregado vai ter que trabalhar. E aí ele faz esse acordo com a pessoa. Aí na segunda-feira a pessoa aparece lá, trabalha segunda, terça, quarta. Quarta-feira, ok, acabou, acabou. E aí ele vai lá, fecha um recibo. E aí nesse recibo ele calcula além das verbas, né, de salário, e calcula proporcionalmente 13º e férias para o empregado e paga no contra-cheque. E esse é um registro de trabalho intermitente. Então, ele trabalha sob demanda e acabou, ele recebe tudo ali, está tudo resolvido, tudo quitado. Se ele tiver mais de uma convocação durante o mês, a mesma coisa, o valor que ele recebe de remuneração, mais proporcionalidade de 13º e férias, que não está vinculada diretamente aos avos, do padrão, né? E aí, vida que segue. Agora, só vou contratar esse cara daqui, essa pessoa daqui 3 meses. Não tem problema. Está lá dentro da base, está lá na folha de pagamento, vai passar 2 meses e ele não vai chamar a pessoa e a pessoa não vai prestar serviço. E ele não tem que fazer nada em relação às obrigações, né? Quando se é um empregado CLT padrão, que o funcionário não está prestando serviço, ele está afastado, ou ele está de férias, ou tem alguma condição que ele tem que transmitir mensalmente para o social o status, né? Ou o estado desse colaborador na empresa. Então, isso é intermitente. Bom, a jornada de trabalho noturno, você pode ter pessoas que vão trabalhar à noite, ou pessoas que são do período do dia, mas que tiveram que trabalhar, que chegou até o horário da apuração de hora noturna, que é a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. Tá? A gente vai falar sobre adicional noturno com mais detalhes na folha de pagamento, mas a jornada do adicional noturno ela se dá a partir das 22 até as 5 da manhã. Mas se você contar de 22 até as 5 da manhã, não dá 8 horas noturna. Então, a lei ela define que a hora noturna ela não tem 60 minutos.
ela tem 52 minutos e 30 segundos, para que ao longo das 22 até as 5 possa é, ser calculada a quantidade de quem trabalha à noite, 8 horas noturnas por dia de trabalho dessa pessoa. Então, quem trabalha à noite, né, normalmente ali de 22 às 6, 22 às 5, aí tem jornadas específicas. Quem trabalha nesse período noturno e recebe 8 horas noturnas por dia que ele trabalha, né? Além do dia de trabalho, né, do salário dele, do dia, ele ainda tem as 8 horas noturnas, porque a hora ela não compõe, não é composta por 60 minutos, mas sim 52 minutos e 30 segundos para que dê totalidade de 8 horas. Então, quem trabalha na jornada noturna, ele tem, por força de lei, o direito de receber o adicional noturno por hora, tá? Por hora trabalhada. Quem trabalha no diurno, mas excedeu as 22 horas, ele vai receber a quantidade de horas que ele passou ali, das 22 até a hora que ele parou de trabalhar. Outra jornada é jornada parcial. Neste modelo, o trabalhador pode cumprir uma jornada de no máximo 30 horas semanais, tá? Sem a possibilidade de fazer hora extra. Então, há um acordo lá que ele vai fazer, né? Ou 30 horas ou 26 semanais, tá? Que seria ali com a possibilidade de 6 horas extras, né? No caso de 30 horas semanais, é um acordo, então ele vai trabalhar por semana, por dia, 6 horas, 6 vezes 5 30, então de segunda a sexta, 6 horas, essa é a jornada dele, tá? Isso pode ser aplicado, inclusive, ao próprio estagiário, que dão 180 horas mensais, né? Lembra que 220 é o CLT, de 44 horas semanais, do que faz 30 horas mensais, faz 180 horas, 30 horas semanais, faz 180 mensais. E aqui pode ter uma jornada de 26 horas semanais, aonde é facultado fazer 6 horas extras no período. Bom, então, esse é o jornada parcial. Jornada remota, né, popularizada principalmente durante a pandemia, né, uma jornada cumprida à distância, com o uso de comunicação via tecnologia. Então, se comunica com a empresa através dos meios de tecnológicos, né, e acessa sistema remoto, tem as ferramentas de videoconferência, enfim. Então, o formato deve constar no contrato de trabalho do colaborador, que mantém os mesmos direitos do trabalhista e do funcionário que trabalha em regime presencial. Tá? Então, o trabalho remoto é uma jornada que vai cumprir, vai lá, as 44 horas semanais dentro do ciclo oficial lá do que rege a categoria dele. Né? Então, se ele é um profissional que deve trabalhar 44 semanais e 220 mensais, ele, em casa ou na empresa vai ser da mesma forma. Ok? Vamos lá. A jornada teletrabalho, tá? Que na verdade, o que a gente falou do remoto tem a ver com a forma e a jornada no teletrabalho tem a ver com o trabalho à distância e que antes havia o processo facultado de quem trabalhava nesse formato de não é, ter que bater o ponto, né? Então, assim, ó, teletrabalho ganhou regras mais específicas, né? Primeiro com a MP 1108, que alterou o artigo 62 da CLT, que tratava sobre a dispensa do controle na jornada de trabalho dos empregados em regime de teletrabalho. No caso do teletrabalho, a justiça ou o trabalho à distância, há mudanças recentes na lei com relação ao controle de ponto. No ano passado, né, que foi quando foi lançado aí a MP 1108, alterou o artigo 62 da CLT, tratava da dispensa do controle de pontos dos empregados em regime de teletrabalho. Agora, apenas colaboradores em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou por tarefa ficam dispensados do controle. Então, quem trabalha sob demanda, você precisa criar um projeto e isso, não importa quantas horas vai gastar, quantos dias, ele é tarefa. Então, acordou, é tarefa, então ele não tem que ficar batendo ponto. Ele pode
levantar, fazer, "Ah, hoje eu vou trabalhar só depois do almoço." Então, ele tem que atingir a tarefa, tem que entregar a demanda, a produção. E ele entregou a produção, o ponto dele tá equalizado, está normal, ok? Mas quem está fora desse processo, então, mesmo estando à distância, ele tem que fazer a. Precisa bater o ponto, né? Bom, vamos falar de tipos de escala, mas eu queria falar isso aqui numa outra aula. Vamos voltar na próxima aula para ficar mais fácil de compreensão.